A grande contribuição da Reforma Protestante, o seu grande feito na história da Igreja, foi trazê-la às Escrituras. Quando falamos de Igreja Reformada, nós estamos querendo dizer com isso, levar a Igreja para as Escrituras e submeter todas as suas doutrinas, todos os seus princípios, cada aspecto do culto à autoridade das Escrituras. É nos tornar mais bíblicos. Desde que Martim Lutero afixou na porta da Igreja Castelo de Wittenberg as suas 95 teses protestando contra os abusos da Igreja Católica Romana, sobretudo do Papa Leão X. A Igreja de Cristo havia se desviado doutrinariamente ao ponto de vender salvação. Criaram a doutrina do purgatório, um lugar intermediário onde as almas ficavam antes de irem para o céu ou para o inferno. E poderiam sair de lá e receber o perdão e a vida eterna mediante a compra desse documento assinado pelo Papa chamado indulgência. 507 anos se passaram desde a Reforma, desde que Martim Lutero afixa as teses, traduz a Bíblia para o alemão. Agora as pessoas têm o livre exame, o livre acesso à Escritura, entendem que a salvação não é por obras, por compra de indulgências, observação a relíquias ou a lugares santos, nem por pagamento de preço, mas pela fé e pela fé somente no Senhor Jesus e no seu sacrifício. Mas depois de 500 anos, a pergunta é, necessitamos de uma nova reforma? Como está a Igreja de Cristo depois de 500 anos? Olhando para o território nacional e internacional, especialmente nos últimos 40 e 50 anos aqui na Igreja Brasileira, nós notamos que a escuridão novamente ameaça a Igreja de Cristo. E as indulgências e as relíquias da era medieval parece que estão sendo desenterradas. E novamente vivemos um paganismo, um misticismo, crendices, heresias por todos os lados. E por incrível que pareça, ainda se vende salvação. A salvação ainda é meritória. Em muitos nichos cristãos, em muitas igrejas, denominações, a salvação é por obras. A salvação é mediante o pagamento de alguma promessa, algum sacrifício, algum valor. Não mais a indulgência, mas talvez os dízimos, óleos, réplicas da arca, peregrinações para a Terra Santa, águas do Rio Jordão, Vale do Sal, campanhas. Mesmo aquelas que não utilizam esses objetos também imprimem na sua membresia um esforço. As pessoas não conseguem descansar nos méritos de Cristo e na obra perfeita consumada na cruz do Calvário e recebê-la de graça, apenas pela fé. Ainda há essa contribuição por parte do penitente. E, fora isso, outros meios de salvação, outros documentos além da Bíblia, outras fontes de revelação, outras fontes de autoridade, que são visões que algum apóstolo arroga ter tido, ou documentos escritos por homens e mulheres, também são fontes de autoridade e de revelação para muitos no nosso tempo. A pergunta é, Deus será glorificado através daquilo ou não? Aquele culto é para a glória de Deus, aquele movimento é para a glória de Deus, aquela interpretação é para a glória de Deus, aquela prática é para a glória de Deus. Deus é glorificado quando ele é adorado de tal forma, com tal louvor, com tal ritmo, com tal letra. Deus é glorificado com tal manifestação espiritual. Deus é glorificado com tal ordenação ministerial. Deus é glorificado com o modo que ele é adorado e com a prática cristã em todos os seus aspectos. Então devemos refletir. Por isso, quando falamos de reforma, quando falamos que a igreja precisa se reformar, quando falamos de pregação reformada, teologia reformada, que hoje a igreja precisa de uma nova reforma, nós não estamos dividindo a igreja de parte A contra parte B. Não estamos competindo nicho de mercado A contra nicho B. Não estamos fazendo proselitismo. Não estamos querendo que fulano defenda a mesma doutrina que fulano. Não estamos competindo o nosso material contra o deles, a nossa conferência contra a deles, nossos convites contra os deles. Não é isso. O nosso desejo, assim como eram os puritanos, é de ter uma igreja mais pura, uma igreja que glorifique o Senhor, um crente que ande em santidade, que domine bem as doutrinas de Cristo. Esse é o nosso desejo. Não estamos competindo. Não queremos o arraial de ninguém,
Não queremos o material de ninguém, não queremos a agenda de ninguém, não desejamos isso. Não queremos brigar, não queremos disputas, não queremos ofensas. Nós queremos uma igreja mais santa, mais pura, mais bíblica, mais pura doutrinariamente, porque assim ela glorifica mais a Cristo. Nós queremos que o louvor mude, mas um louvor não que atenda meu ou seu ou nosso capricho, mas um louvor que glorifique mais o Senhor. Um louvor cristocêntrico, teocêntrico, congregacional, um louvor didático, um louvor que prega, que ensina. É isso que nós queremos. Um culto, quando falamos de princípio regulador do culto, não o culto que mais nos atrai e nos agrada, mas o culto que mais glorifica a Deus. Desde a sua abertura, a sua liturgia, como ela deve ser feita. Não deve ser feita conforme a minha, a sua vontade, mas conforme o que Deus prescreveu na sua palavra. A pregação, a observância dos sacramentos ou das ordenanças, batismo e santa ceia, a centralidade da pregação, a pregação do evangelho, a disciplina eclesiástica, o louvor cristocêntrico e teocêntrico, a membresia. É isso que nós queremos. São esses aspectos. A pregação, quando falamos de pregação reformada, a pregação expositiva, que explica verso a verso, a interpretação histórico-gramatical, que tem como pano de fundo de interpretação a história e a gramática, para saber o que o texto quer dizer e não colocar coisas que o texto não diz, não dizer o que ele não falou. O nosso desejo é esse, que os pregadores das igrejas possam pregar ou possam comunicar à congregação aquilo que o autor tinha em mente quando escreveu, nada além disso, apenas as escrituras, e não colocar métodos onde perde-se o sentido do texto. Esse é o nosso desejo, de ver pregações cristocêntricas, teocêntricas, exegeticamente e hermeneuticamente corretas, pregações expositivas, onde a igreja sabe exatamente o que o autor quis dizer quando escreveu os textos, e assim se torna uma igreja madura, bíblica, santa. Esse é o nosso desejo. E eu acredito que é o seu desejo, independente da sua condição, da sua denominação. Eu tenho plena certeza. Quer você seja pentecostal tradicional, quer você seja arminiano ou calvinista, quer você seja reformado ou não, se você é um irmão em Cristo, se você ama o Senhor, se você ama a Escritura, você também quer uma igreja pura, quer um povo santo, quer uma pregação vigorosa, poderosa, bíblica. Você quer uma cristandade madura, eu tenho absoluta certeza. Nesse sentido, você também ora por uma reforma. Você também trabalha por uma reforma, ou pelo menos deveria orar e trabalhar e desejar uma igreja mais bíblica, mais pura doutrinariamente, teologicamente madura, lúcida, sensata. Então esse é pelo menos o meu desejo quando eu falo de reforma, de reformado, de reformar, de teologia reformada. E não de defender um nicho, um mercado, uma figura ou outra, uma celebridade gospel ou outra. Não. Somos a Igreja de Cristo. Estamos todos imbuídos no mesmo objetivo: glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, pregar a boa nova a toda criatura da terra, esperar a volta bendita do nosso Salvador e crescermos em graça e em conhecimento. E para isso temos que ter humildade. Muitas vezes vamos ter que abrir mão daquilo que cremos por muitos anos, por entendermos que estávamos equivocados e que certas interpretações de alguns textos ou de algumas doutrinas eram rasas e superficiais. Eu mesmo, muitas das minhas doutrinas, eu tive que ser humilde para reconhecer que eu estava equivocado. E muitas daquelas coisas não me mandariam para o inferno, eu não seria condenado por aquilo. Mas me fazia um cristão raso e dá pouca glória a esse Deus trino, glorioso, soberano. Por isso a humildade é muito importante. Eu não estou pedindo que você deixe sua denominação, nem que você siga a cartilha A ou B, de maneira nenhuma. Estou pedindo que você seja cada vez mais bíblico, que exalte cada vez mais a glória de Deus, que se sujeite cada vez mais às Escrituras. E, por fim, um material de auxílio para você: 2000 anos de história da igreja. Consulte esses 2000 anos. A igreja não nasceu comigo nem com você. Ela nasceu em Atos, a igreja do Novo Testamento. E já passaram por ela dezenas, centenas e milhares de homens mais santos que nós, mais estudiosos, que oravam mais bíblicos. Então, à luz de 2000 anos de história, você pode fazer uma boa hermenêutica e você pode fazer a leitura dos erros e acertos que eles cometeram
e junto com os santos do nosso tempo, fazer uma boa teologia e ter assim uma vida santa e uma igreja pura. 507 anos da Reforma. O que nós comemoramos? A Bíblia. Viva a Bíblia. Louvado seja Deus pela Bíblia. Vamos exaltar a Escritura, glorificar a Escritura e viver cada aspecto da nossa vida individual ou eclesiástica fundamentada nas Escrituras. Esse é meu desejo. Deus te abençoe.